Hallo Leute, alles klar? Mein Name ist Ralf. Ich bin Deutschlehrer bei IBL. Hoje eu quero retomar um assunto do qual eu já falei antes, mas por conta da sua complexidade, vale a pena trazer de novo com todos os detalhes. Estou me referindo à nossa declinação dos adjetivos, a Adjektivdeklination. Então, hoje eu vou mostrar para você todas as formas da nossa declinação e presta muita atenção. Então, vem comigo. A nossa declinação dos adjetivos, como vocês já sabem, tem a possibilidade de ser variável e invariável. Depende da sua posição na frase. Se o adjetivo encontra-se depois do verbo, como a gente chama predicativo, então ele fica invariável. Isso quer dizer que ele não recebe terminação nenhuma. Ao contrário do que acontece em português, se eu falo o homem velho e a mulher velha. Então, em alemão seria der Mann ist alt. Aí o velho, alt, dessa forma, fica dessa mesma forma, mesmo no feminino ou no plural. Die Frau ist alt, ou os pais são velhos, die Eltern sind alt. Neutro, a mesma coisa, das Auto ist alt. Nesse caso, a gente não modifica nosso adjetivo. Porém, se o adjetivo é de forma atributivo, isso quer dizer, quando ele está antes do substantivo, ou entre substantivo e artigo, então eles têm que ser declinado. Aí a terminação dele vai ser mudado. E depende do gênero, do caso, do número e da palavra que encontra-se antes do substantivo. Então, o nosso homem velho, então fica der alte Mann. Vocês percebem, o alt recebeu mais um E. Se eu mudo agora para o artigo indefinido, um homem velho, então fica ein alter Mann. Tem que acrescentar ER. E se por conta da nossa preposição mit, que exige o dativo, aí o nosso alt se modifica e vira alten. Ich spreche mit dem alten Mann. Eu falo com o homem velho. Então, eu sei que esse assunto é difícil, então vamos ver ponto por ponto. Então, nós temos, na verdade, 3 declinações. Se chama a declinação fraca, a declinação mista e a declinação forte. E essas declinações dependem o que vem antes. Então, se antes do meu adjetivo aparecer o artigo definido, o der, die, das, então nós temos a nossa declinação fraca. Quando aparece o artigo indefinido, ein, eine, einen, né? Então a gente fala da declinação mista. E se tiver nenhum artigo antes do adjetivo, então a gente fala da declinação forte. Ok? Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas declinações. Parece muito difícil assim, né? Mas você tem que ver que você precisa um pouquinho de paciência para isso. Como é um assunto muito complexo, demora para você realmente dominar totalmente. Só com muitos exercícios, na verdade, você vai conseguir entender melhor e domina ele. Então, vamos dar uma olhada. A nossa primeira declinação é a nossa declinação fraca. E a nossa declinação fraca é justamente aquele onde tem o artigo definido.
ele vem antes, ou pode ser também alguns pronomes que são semelhantes, como o nosso pronome demonstrativo é este, esta, em alemão diese, diese, dieses, o aquele, aquela, o jene, jenes, o cara também, né? Jeder, né? Jedes. E nessa declinação, o nosso adjetivo, ele recebe as possíveis terminações E, U, EN. Então, a gente já viu der alte Mann, die schöne Frau e das neue Auto. E no plural, então, o adjetivo a gente acrescenta o EN. Então, fica die kleinen Kinder. Mas, claro, vocês sabem, nós temos um quadro de todos os nossos casos gramaticais, nominativo, acusativo, dativo, genitivo. E aí eu vou mostrar para vocês numa tabela como vai ficar. Então aqui vocês vão ver todas as terminações nos seus casos e no gênero, né? Então, como eu falei, no nominativo é muito fácil, você só acrescenta um E no adjetivo e você vai ver que muitos outros casos recebem EN. Porém, são só essas duas opções. O você acrescenta um E, o EN. Você vê, por exemplo, no plural, o adjetivo sempre vai, em todos os casos, ele vai receber EN. No acusativo masculino, a gente acrescenta EN. E no todo caso dativo e genitivo, também recebe EN. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Então, se eu falo, por exemplo, der alte Mann wohnt in diesem Haus. Aqui, der alte Mann é no sujeito da frase, portanto, no nosso caso, nominativo. É o mais fácil, ele recebe, na maioria das vezes, só um E, né? Agora, no acusativo, quando o homem velho vira o objeto direto, encontra-se, no caso acusativo, o der vira den, então o adjetivo tem que acompanhar. Ele também recebe EN. Então, ich kenne den alten Mann. No dativo, a gente já falou sobre isso, spricht mit dem alten Mann. Sempre EN no caso dativo e igualmente no genitivo. Se eu falo a casa do homem velho, das Haus des alten Mannes. Entendeu? Vamos dar uma olhada na nossa próxima declinação. Então, a nossa declinação mista, quando é precedido de um artigo indefinido, ou poderia ser também de um possessivo, o mein, dein, sein. E até o nosso artigo negativo. A nossa declinação mista é um pouquinho mais complexo, por isso ele tem o número de possíveis terminações um pouquinho maior. Então, se eu falo, por exemplo, né, Peter hat einen guten Lehrer. Aqui também, no acusativo, tem que acompanhar o EN, o adjetivo também recebe o EN. Hat eine kleine Schwester. Feminino recebe só um E. Sein Vater hat ein neues Auto. O neutro, então, com ES. E wohnt in einem schönen Haus. Também aqui, dativo com EN. Vamos ver a nossa tabela. Então, você vai ver aqui também, nós temos principalmente no nominativo essas diferenças. E aqui vem também a nossa dica, né? As mudanças em relação à declinação fraca, eles são apenas no masculino, no nominativo e no neutro. Vocês percebem isso? Ok. Então, vamos dar uma olhada na nossa terceira declinação, a nossa declinação forte. Ele é utilizado se tiver nenhum tipo de artigo antes do adjetivo. Isso acontece muito no plural. O
no textos de anúncios ou até as manchetes de um jornal. Então, nesse caso, o adjetivo, ela tenta assumir a função do artigo e quer mostrar o gênero, o número, o caso. Embora o genitivo é um pouquinho diferente. Você pode imaginar, para facilitar um pouquinho a ideia, quando você olha para o nosso pronome demonstrativo este, o esta, o dieser, diese, dieses. Justamente as mesmas formas o adjetivo também vai assumir. Então, por exemplo, o masculino, aí eu posso dizer guter Wein ist teuer. Bom vinho é caro. Ou no feminino, kleine Katze gesucht. Procura ser o gato pequeno. Ou no neutro, frisches Obst ist gesund. Frutas frescas são saudáveis. Então, vamos dar também uma olhada na nossa tabela. Aí você vê, como eu falei para vocês, o adjetivo já tem as terminações maiores, justamente porque, por falta de um adjetivo, do artigo, o adjetivo quer mostrar justamente os casos e o gênero. Então, nós temos aqui no masculino, ele fica com ER, quando acusativo EN, no dativo EM. Justamente como acontece também com os artigos e como dieser. Aí, só no caso genitivo, é um pouquinho diferente, porque aí só tem essa terminação EN e ER. E vocês percebem também, o plural não é só EN, ele tem umas formas um pouquinho diferentes. Então, um exemplo seria, então, se eu falo, por exemplo, trinkt roten Wein und isst französischen Käse mit frischem Brot. Então, roter Wein, né, é no acusativo, por isso o rot termina com EN, o queijo também, que come queijo, objeto direto, está no acusativo. Der Käse, por isso o adjetivo termina com EN. E o Brot, por conta do mit, se torna o dativo, e nesse caso, ele, como o artigo, ele termina com EM, mit frischem Brot. Ok? Espero que com essas tabelas, aí, com essas explicações, vai ajudar para você para entender melhor a nossa adjetivo declinação. Então, até mais. Tudo bom para você? Tchau.